Hoje nosso estudo vai ser dedicado Leilui Nishmat para elevação espiritual. Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi. Pedimos também para a Refuah Shlema de David ben Malka Chaya e de Ezra ben Sarah. Mishnah Bet. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi, diz: Yafet Talmud Torah im derech eretz. É bom estudar Torá, im derech eretz, com caminhos do mundo. O que quer dizer com caminhos do mundo? De uma forma ética, de uma forma moral, tentando entender a Torá de acordo com a visão de mundo. O que isso significa? Significa aferir ou medir os comportamentos dos personagens, os eventos da história, com os parâmetros de mundo que a gente conhece. O que é ética e moral, senão um conjunto de valores humanos que são, entre aspas, universais, que valem, a princípio, para um grande coletivo de pessoas. É bonito o estudo da Torá junto com o derech eretz, acompanhado do caminho do mundo, acompanhado do bom senso. Sheigiat shenehem mashkachat avon. Pois ocupar-se, estar com os dois, pois esses dois elementos nos afastam do pecado, do erro. Se você estudar a Torá sem derech eretz, sem bom senso, você pode se tornar uma pessoa arrogante, cheia de conhecimento e arrogante. Agora, se você for uma pessoa que tem bom senso, mas não tem Torá, esse estudo é muito conhecido também. A gente falou, tem farinha, não tem farinha, tem Torá, tem derech eretz. Sem um, sem outro, você vai possivelmente, provavelmente, acabar escorregando ou pendendo para algum lado. Vechol Torah she'en ima melachá. Agora, toda a Torá, todo estudo de Torá que não for acompanhado de um trabalho, sofá betelá vegoreret avon. No fim das contas, ela é vã e conduz ao pecado. Vamos focar um pouquinho, tentar entender a linguagem da Mishnah. Primeiramente, todo o estudo de Torá é bonito quando acompanhado de derech eretz, quando acompanhado desse bom senso. Vamos colocar como bom senso, que eu acho que é mais prático do que falar em ética e moral como de forma geral. Porque a ocupação de ambos juntos, o estudo da Torá com bom senso, com caminho de mundo e tal, é o equilíbrio. Ela nos afasta do erro. Agora, toda Torá, todo ensinamento que não vem junto de um trabalho, a gente poderia dizer até de uma ação, mas eu prefiro manter como um trabalho no sentido de um ofício. No fim das contas, ela é vã e conduz ao pecado. Vechol ha'amelim imatzibur iyu amelim imahem leshem shamayim. E todos que se esforçam pela comunidade, que o façam em nome dos céus, em nome de Deus, que façam isso porque essa é a vontade divina. Eu contribuo com a comunidade porque é isso que Deus espera de mim, e de você, e de cada um de nós. Shezechut avotam mesayatan vetzidkatam omedet laad. Pois o mérito dos seus antepassados os ampara, e sua justiça permanece para sempre. Veatem, vocês, ma'ale ani alechem, eu concederei para vocês, sachar harbe, bastante mérito, bastante recompensa, keilo asitem, como se vocês tivessem feito, certo? Se você se esforça, e não depende só do meu esforço, a tua recompensa vai ser como se sim dependesse apenas do seu esforço e tivesse, entre aspas, dado certo. Quer dizer, todas as possíveis consequências positivas entrarão na sua conta. Já viu algum investimento como esse? Tem como dizer que algum custo seja tão grande que não dê para priorizar isso, ainda mais para gente? A mais nós que somos brasileiros, que não desistimos nunca e que sempre temos um jeitinho bom para resolver as coisas. Fora da brincadeira aqui, mas de novo, vejam como uma coisa está se relacionando com aquilo que a gente acabou de falar, certo? Deus vai conceder a nossa recompensa como se a gente tivesse feito a partir do momento que a gente se entrega de corpo e alma. A partir do momento que a gente traduz em ação, em atitude, a prioridade que é para nós.
Estudar Torá sem responsabilidade por si só é o pecado? Não, mas não evita que cheguemos no pecado. Só estudar Torá sem o bom senso pode me fazer virar uma pessoa vaidosa, que acha que meu grande conhecimento, que eu estou estudando ele, né, sem o bom senso, mas só o conhecimento em si, por si só já me torna melhor que os outros. Então, assim, estudar Torá não é o que é o pecado. Mas estudar a Torá sem o bom senso, sem esse equilíbrio, aí sim ela não impede que nos aproximemos do pecado. Ou seja, mesmo a Torá pode acabar servindo para fazermos algo errado. E se a gente lembrar que a Torá foi dada para o mundo por causa da paz, se a gente usar a Torá de qualquer forma que não para trazer a paz, ou seja, se eu usar a Torá só para me vangloriar, para aparecer, ou para ser melhor que os outros, então, com certeza, isso em si é o pecado, é o mau uso da Torá. A gente não pode jamais dar a entender que a prática da Torá em si seja um pecado, a menos, de novo, que com propósito escuso, de fingir para os outros, de me colocar, de me tornar melhor que os outros no sentido de eu sei tudo, eu ganho de todo mundo em todas as discussões alárricas, então agora eu sou o mais querido por Deus. Não, grande bobagem. Se estudar a Torá sem responsabilidade por si só é o pecado, é vazio, e se é vazio, não é válido. Não tem como dizer que não é válido. É válido. Alguma validade vai ter. Você vai cumprir a mitzvah de estudo de Torá, mas para onde ela vai te conduzir? Para o lugar ruim. É válido. Nossos maus atos não anulam nossos bons atos. O que quer dizer que a Torá não vai te proteger dos pecados. Se a gente for pensar, a cabeça de Esav está enterrada em Me'arat HaMachpelah, porque ele honrava o pai e mãe. Difícil entender como ele honrava o pai e mãe, né? Sendo rebelde do jeito que era. Mas a gente sabe que nas ações positivas da honra do pai e mãe, ele sim cuidava. Ele sim levava uma comida, ele sim ajudava, enfim. Então, as coisas ruins não anulam uma coisa boa nesse sentido. O importante é que a gente tenha sempre essa clareza na prática. Vamos lá, vamos para o comentário. Esse é um dos estudos mais importantes e talvez menos conhecidos desta obra. O ensinamento parte de Rabban Gamliel, presidente do Sanedrin, que nos faz compreender que ocupar-se com a Torá somente não garante que ninguém vá deixar de pecar. Aquilo que a gente falou, não garante que ninguém vai deixar de pecar. Não dá para dizer que o estudo da Torá em si é o pecado, mas se ele não for equilibrado, não dá para dizer que ele não é garantia que ninguém vai deixar de pecar. Por isso, muitos sábios entendiam que a moral ou a ética precede o estudo da Torá, vez que serve de base ou requisito para que se possa servir a Deus com os atributos essenciais: sinceridade, temor, justiça e principalmente respeito ao semelhante. Por que aqui a gente está falando que a moral e a ética, segundo muitos sábios, ela precede o estudo da Torá? Porque está escrito uma frase famosa: Derech Eretz kadma la Torá, Derech Eretz vem antes da Torá. Torá a gente entende sempre como ensinamento, como orientação. O Derech Eretz, o caminho do mundo, ele vem antes. E isso é uma frase talmúdica. Por que ele vem antes? Porque se ele não vier antes, eu posso fazer um mau uso do conhecimento divino para me afirmar, para alimentar meu ego. E aí aqui a Mishnah, ela não está dizendo a mesma coisa. Ela também não está querendo contradizer. Ela está dizendo assim, é bonito o estudo da Torá com Derech Eretz. E depois ela vai trazendo para a gente, né, na continuação, no desenvolvimento da Mishnah, por que é bonito o estudo da Torá com Derech Eretz? Por que é importante que o estudo da Torá venha acompanhado de um trabalho? Que as coisas têm um propósito na nossa vida. Não simplesmente a gente faça porque tem que fazer. Ficar o dia inteiro apenas estudando. Por exemplo, aproveitando o exemplo de Davi, que é o grande exemplo de humildade estudando a Torá. Davi, ele fala, Mahavti Toratecha kolayom sichati, como eu amo tua Torá, teu ensinamento, durante o dia todo ele está na minha conversa. O dia todo ele é a minha prosa. Como assim, um rei que estava o dia todo estudando a Torá? Ou será que é um rei que o dia todo buscava viver a Torá, além de estudar? Também viver a Torá, ser um rei conforme espera a Torá. E se ele errou o mínimo, graças justamente a essa postura. Todo estudo de Torá que não seja acompanhado de um trabalho, a gente leu na Mishnah, é vão e conduz ao pecado. Somente os estudos ou trabalhos religiosos não devem servir de profissão a ninguém, a fim de que se evite a comercialização da fé. Alguém já ouviu falar nisso?
infelizmente. Certo? A Torá ela tem que ser precedida de um trabalho, a gente tem que ter alguma profissão, a gente tem que saber fazer alguma coisa fora da fé. Porque a fé em si não pode servir de profissão. Ainda que a pessoa dê aula, ela tem que ser professora e receber por isso. Mas a fé em si, o cumprimento dos atos, o estudo da Torá, rezar na sinagoga, isso em si jamais deveria ser ou servir como profissão. Então, a humanidade teve Adam, Noach e Malquitzedek. Todos eles trouxeram valores antes da outorga da Torá. Perfeito comentário. A gente tem, inclusive, a história da Torá, que ela própria registra de antes da sua própria outorga. E eu vou mais longe. Dentro dos sábios, dos Chachamim, existe uma corrente que entende que o livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá, o livro de Gênesis, ele em si é o Derech Eretz, porque ele conta as atitudes, os comportamentos das pessoas. Antes de necessariamente elas terem uma identidade, antes delas necessariamente virem a ter uma fé, afinal de contas, Adão e Eva eram filhos de Deus. Eles não eram filhos de seres humanos, eles não eram seres humanos como nós. Faltou citar Caim e Abel, faltou citar a Torre de Babel, entendeu? Tudo isso é fundamental para a gente entender essa perspectiva humana barra divina, como que a gente se relaciona. E é exatamente isso, por esse motivo que os sábios falam que o Sefer Bereshit, muitos sábios dizem que ele em si é a lição de Derech Eretz, e que a partir de Shemot a gente vai começar a se conectar mais na ideia de Torá. A própria Torá já está contando o que acontece antes da sua outorga. Por que isso? Porque ela está mostrando, inclusive, o porquê que ela vai ser entregue depois. Por que a partir de Noach e do dilúvio foi necessário que se instituíssem 7 leis? A humanidade não aguentou, chegamos no colapso. Por que mesmo essas 7 leis não foram suficientes? Por que o ser humano, no âmago da sua prepotência natural, vai querer confrontar Deus por ter lhe punido, eu querer bater no meu pai porque ele me pôs de castigo, ao invés de aceitar com humildade que eu fui punido, castigado por conta dos meus erros, que a punição foi uma consequência disso. Os precursores, eles já trazem também esse aspecto do Derech Eretz. Não dá para limitar eles, porque o que a gente vê, nossa visão de mundo, também é Derech Eretz. Também, senão a gente não teria nossa capacidade individual, cognitiva, enfim, até de fazer a leitura do mundo que a gente vive. Ainda assim, perguntou Elazar, tem gente que recebe uma ajuda de custo, vamos chamar assim, para compor um minyan, para completar um minyan. Então, será que isso não estaria ao contrário do que eu estou falando? Sim, estaria, mas isso a princípio não é para ser uma profissão, e a gente está falando isso ideal, que não seja isso dentro de uma visão ideal. E tem mais um detalhe, tem um conceito judaico, talmúdico, que diz mitoch shelo lishma balishma. Através de algo que a pessoa não faz por vontade própria, ela acaba fazendo. Então eu posso sim pagar pessoas para virem na sinagoga, contanto que meu objetivo seja despertar o interesse delas no judaísmo. Se o cara não vier nunca na sinagoga, ele nunca vai ter nenhum interesse, nenhum contato. Então, os sábios permitiram que a gente pague a pessoa, que a gente dê para ela incentivos, e assim como consequência ela está se aproximando, porque ela vai ficar no mínimo 1 hora de manhã, 1 hora à noite na reza, e às vezes 5, 10, 15 minutos ouvindo ainda uma prédica entre as rezas. E isso, de alguma maneira, está jogando iscas para ela morder, como um bom peixinho perdido no lago. Lembrando que aqueles que estão afastados são entendidos pelos sábios como crianças que se perderam. Então elas não são obrigadas a quererem buscar esse caminho. Mas nós que estamos no caminho somos obrigados, de alguma maneira, a trazê-las de volta. Shaul. Bem-aventurada é a geração cujo príncipe tem o cuidado de trazer expiação por seus pecados não intencionais. Se o rei cujo coração não está subjugado percebe e traz sacrifício para redimir-se de seus erros, ainda mais o homem simples. Por muitas vezes acontece que eles serão impedidos de cumprir um preceito porque estão ocupados nas necessidades da comunidade. Boa, perfeito. Que não sirva de desculpa. Que sirva sempre como um julgamento positivo, mas não de desculpa. Então, se eu sou um dos que me dedico às causas da comunidade, eu não use isso como desculpa para mim, mas que se alguém precisar julgar, por que o Sami não é? Porque provavelmente ele está ocupado
em alguma causa da comunidade não pôde estar aí para, certo? Então a gente tem que usar a coisa no âmbito positivo sempre. Sabemos bem o que significa, né, que Torá e trabalho têm que andar juntos, pois já acontece em nosso povo desde o período do Segundo Templo em Jerusalém, né? A gente já tem esse tipo de registro desde aquele período de que as pessoas eram estudiosas e ao mesmo tempo elas também tinham profissões. A corrupção humana chegara até o sacerdócio. A gente lembra aqui no templo, a corrupção estava em todas as esferas, e esse também foi um dos motivos para a sua destruição. Quer dizer, virou um grande comércio. Nós mesmos registramos isso no fim das contas. Então, isso não deve servir de profissão. Isso tem que sempre ser um complemento para a gente. Não estou falando materialmente, mas nossa ação religiosa, ela não pode tirar nosso sustento, no sentido de que, senão ela vai ter que passar a garantir o nosso sustento. E aí sim a gente tem um problema muito grande. Se a gente tiver que fazer média, nossa crença, nossa fé vai por água abaixo. Emuná, eu acreditar no Criador, acreditar no seu plano para a criação, para a existência, e entender que tudo está nas mãos dele, contanto que eu faça o meu melhor. Então, atualmente a gente vê líderes que vendem suas opiniões e a seus mantenedores. A gente vê isso acontecendo. Eu não quero dar exemplos para não deixar ninguém em saias justas, mas a gente vê que em causas não muito populares da comunidade judaica, tem poucas pessoas que se envolvem, justamente porque o preço social é muito alto, né? Infelizmente. Ou até mesmo comunidades que contratam rabinos para servi-los, impondo limites para a sua atuação. Eu já vi isso, gente. E emissão de opiniões. Você é rabino da minha comunidade, você não pode ficar dando opinião. Queridão, você está contratando um rabino, um líder, um moré? Ou você está contratando uma babá que tem que obedecer, não menosprezando a babá, mas tem que obedecer tudo que você mandar? Não tem cabimento. Para com isso, gente. E a gente tem isso. Hoje é tudo muito mais pela forma do que pelo propósito. Ah, é a roupa que você usa, é a forma que você tem, corta o cabelo ou não corta o cabelo, tamanho da sua barba, o chapéu preto. É grande mentira isso. Mentira! A gente não pode viver de aparência. A gente tem que viver de essência. Você tem direito, sim, ao seu sustento. Hoje em dia a gente vive um modelo que no Brasil você precisa ser rico para não passar fome. Acredito que a maior parte de nós que não passamos fome somos ricos. Independente se a gente não tem comida a mais na mesa. Independente se a gente não tem luxos. Com tudo que a gente precisa todo mês está ali pagando, né? E com um pouquinho que a gente ganha, somos ricos. Isso dizem fora do Brasil também. Agora, vou virar eu um milionário, vou explorar. A palavra certa é exploração, gente. Vou explorar. E depois ainda tem a pachorra de dizer que eu ajudo. Não sei se alguém faz isso, mas não duvido. Anos atrás faziam ou fariam. Não é esse o objetivo. E por isso a gente não tem que ter medo de fazer as coisas. Instituições religiosas ou não religiosas, mas com atuações meramente políticas, ideológicas, antijudaicas, muitas vezes. Também é outra consequência da profissionalização do judaísmo. Quantas instituições, entidades a gente não tem? Quantos funcionários não tem? Beleza, tem que ter. Faz parte da organização comunitária, beleza. Mas assim como eles têm que arcar, atender com uma demanda de trabalho, eles têm algum preparo que lhes é requerido como judeus? Ter um conhecimento mínimo, pelo menos? Ou um vínculo mínimo? Aí a gente vai vendo quais são as prioridades e qual é a referência. Temos que nos preocupar com o objetivo central, que é respeitar a todos igualmente, mantendo a nossa tradição e o humanitarismo mútuo. Sermos bons, humanos, empáticos. Quando se mercantiliza a espiritualidade, perde-se o escrúpulo e a humildade na medida que cresce a ganância e até mais. Converte-se o temor do Criador pelo temor ao dinheiro. Ah, mas como que eu vou lá no bar mitzvah se eu vou perder dinheiro? Tá, você vai perder esse dinheiro, vai fazer diferença? Vai faltar comida na tua mesa? Porque aí você não tem direito de perder esse dinheiro. Agora, se não faltar comida na tua mesa, você tá priorizando o dinheiro, é impressão minha. Entenderam? Como a gente fez exatamente no episódio do bezerro de ouro. Moshe não tá lá, no desespero. Qual que é a nossa referência, a nossa fé? Ouro
e bezerro. Bezerro, deus egípcio, ouro, deus egípcio, pagão também, enfim, tanto faz. Esse mesmo ouro é o centro da fé de muitos, que infelizmente fazem parte de nossas lideranças e bases educativas como um todo, e muitas comunidades pelo mundo. Faz parte, inclusive, se não me engano, no Tratado de Sotá, do Talmud, de um dos sinais da redenção, lideranças religiosas podres, agindo ao contrário do que é a vontade divina, nitidamente com atitudes interesseiras ou politiqueiras. Está escrito. Me lembro de ter tido a oportunidade de conhecer, muito graças ao Rabino Ventura, o Rabino Adin Steinsaltz, o grande Rabino Adin Steinsaltz, que tem a vida longa, cheia de saúde, gigante da geração, gigantesco, de verdade, de acordo com muitos, o maior entendido em leis antigas desde o Maimônides, se não me engano, e chamado a Rocha de Israel e o grande tradutor do Talmud para o hebraico. E eu me lembro que numa palestra desse Rav, que ele veio no Brasil, inclusive deu uma entrevista fantástica na Globo News, a entrevistadora tenta pegar ele, tenta enganar ele, e ele na sua genialidade conduz ela assim, ó, na palma da mão, vale todo mundo a pena olhar. Se quiserem depois me peçam um link, ou procurem que não está difícil na internet, mesmo que o nome dele é difícil de escrever. E na palestra que eu assisti dele, logo depois de ter sido apresentado para tal, eu fiz uma pergunta acerca justamente das lideranças ruins. Como que a gente lida com lideranças ruins, sejam elas religiosas, políticas, comunitárias ou não, enfim. E ele respondeu dizendo que eu perguntei o que a gente faz em relação a isso, né? Ele respondeu: olha, já estava tudo previsto no Talmud que nos últimos dias parte da liderança ia ser tão fraca que eles iam precisar se juntar como pedaços de lama para se tornarem pesados e fortes. Ou seja, cada um em si. Infelizmente, ele diz, muitos dos nossos líderes estão nas posições de liderança, mas não significam, não são líderes de verdade e não acrescentam em absoluto. E esse é um dos desafios dessa geração, que é, acreditamos nós, a geração da redenção. A gente precisa estudar e se preparar ao máximo, justamente para saber identificar quais são os bons líderes ou não. Quais são as atitudes que sim são as atitudes judaicas esperadas e quais são as que não. E como resolver as que não, sem confronto, sem conflito, sem dividir mais ainda o povo. É muito difícil, gente. Eu tomo muita pancada na cabeça porque eu faço questionamentos. E a maioria dos questionamentos que eu faço em primeira pessoa, questionando para mim mesmo. E os outros vêm se doer, porque ou se ofenderam, ou estão se doendo porque o autoquestionamento ofende aqueles que manipulam. Fica aí mais uma frase de efeito, né? O autoquestionamento ofende aqueles que manipulam. A Márcia falou que um rabino que se sujeita a isso também erra, óbvio. E rabinos são pessoas e estão sujeitos ao erro, obviamente, porque eles têm uma responsabilidade maior nas costas. E o Shaul falou, a falta de uma referência pode corromper e degradar toda uma geração. E até pode deixar um rastro de costumes e hábitos difíceis de se corrigir. Fato, tanto que a nossa geração é a geração campeã em assimilação. E o nosso maior desafio como estudiosos de Torá é combater essa assimilação. Não com conflito, não com cara feia, com gritos, mas mostrando que a referência está aqui. Mostrando que a gente não precisa ir buscar nada lá fora. Especialmente essas ideologias que já se provaram doentes, maliciosas. Nosso conhecimento é suficiente para nos dar o norte, o rumo de buscar justiça através de empatia, humildade. E para concluir, atentemo-nos a mais um ensinamento aparentemente esquecido em nossa geração. Uai. Todos que se empenham pela comunidade devem fazê-lo por amor aos céus. Não é por status, não é para eu ser o chefe, não é para eu ser o Hazan, não é para eu dar a prédica, não é para eu ser o presidente disso, daquilo, da sinagoga, da instituição, do clube, de nada. Não é para isso. Por amor aos céus. Se eu estou aqui, eu tenho que fazer isso por amor. E se me colocaram aqui, que seja como um reconhecimento para isso. E não pela falta de alternativa, como lamentavelmente é na maioria dos casos. Que a gente coloque as pessoas autênticas, e não aquelas que dão para o gasto.
E não aquelas que vão ajudar, mas vão querer alguma coisa por trás. Vão querer alguma coisa em troca. Não, o que a gente quer em troca é ver a sinagoga linda, é ver a sinagoga cheia, bonita, o pessoal cantando feliz, é ver a Israel se encontrando de novo e finalmente achando seu rumo para podermos todos nos reunir em Eretz Israel e decretar que chegou finalmente a redenção, decretar que começou um novo mundo. O que querem chamar de nova ordem, mas a única ordem é que sejamos amáveis, justos, que priorizemos a vida, que Deus seja um só. A gente não precise do time A ou time B para definir ele, ou para entender, ou para se relacionar a ele, melhor dizendo. Amor aos céus não significa status ou vaidade, e muito menos amor ao dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Muitas vezes, irmãos ilutados me contam, na sua ida a alguma sinagoga para solicitar alguém que recite o Kadish, encontrando-se impedidos de recitar o Kadish por alguma razão, tem pessoas que infelizmente não podem, e elas vão procurar alguém que faça por elas. E que em muitos casos só se consegue alguém pagando. O problema em si não é pagar, porque ainda assim a gente está fazendo uma troca de conveniências, né? Eu deveria fazer o Kadish e não estou indo. Você deveria fazer a boa ação para mim, mas você vai estar empenhando o seu tempo e então acaba recebendo algo também em troca material. O problema não é pagar, mas fazer do pagamento a condição de se fazer o bem a quem precisa. A pessoa me pergunta, quanto eu tenho que doar para a sinagoga, Habib? Não. Quanto eu tenho que te pagar por essa aula, por essa cerimônia? Não, amigão. Você não tem que me pagar nada. Você não tem que doar nada. Quem sabe a medida é você mesmo. O máximo que eu posso te dar é uma referência. Se você quiser fazer a coisa como todo mundo está fazendo, no caso de uma cerimônia, as pessoas pagam tanto, no geral, mas você paga quanto você puder, se quiser. Porque eu não posso depender disso. Eu dependo da minha fé. E se eu depender da minha fé financeiramente, não vai funcionar. Então tem que ter um trabalho em conjunto. Ainda assim, se a pessoa for pagar, que ela defina, e não a gente explore ou exorbite no valor. O amor ao céu significa justamente amar a tudo que Deus criou indiscriminadamente, verdadeiramente e de forma ativa. Então, muito bom, Márcia. Pessoas que eram puras e depois conseguiram carro, se estragaram, subiu a soberba. Perfeito. Você quer conhecer uma pessoa? Dá para ela poder. Nós todos aqui queremos nos conhecer, vamos nos dar poder, vamos nos imaginar. Se a gente tivesse poder, dinheiro, influência, o que a gente faria? Eu já ouvi da boca de uma pessoa que eu ajudei, tive o mérito de ajudar a formalizar sua condição de judeu. Ela dizendo, se um dia eu for rabino, não vou ajudar ninguém. Eu falei, mas que conversa é essa, cara? Pra que eu te ajudei? Eu me senti um tonto por isso. E a gente tem que pensar, como assim a gente ajuda os outros e que os outros também se ajudem depois? É um investimento que a gente faz. Mas se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. E a Torá sabe disso. A Mishnah sabe disso. Por isso ela nos ensina como lidar. Por isso ela fala na lata, na bucha, como as coisas funcionam e como a gente tem que se portar. Quais são e devem ser nossas referências para justamente não cair nisso. Então, mesmo que no dia de amanhã eu venha a ganhar dinheiro, carro, influência, que eu não perca meu valor humano, certo? Que eu não me entregue a essa soberba, que eu não ache que sou melhor que o outro. Nesse momento de pandemia, de crise, a gente vê muito isso. Vê pessoas que querem fazer o bem, né, ajudar os outros, mas só para poder registrar ali com uma selfie, com um vídeo. Por outro lado, também não nos cabe julgar, porque às vezes a pessoa quer registrar para poder dar um exemplo, incentivar os outros, e não buscando para si. Percebe? É muito difícil. Mas todos esses cuidados, todos esses parâmetros morais que são trazidos porque justamente o Criador que nos criou, o Criador sabe muito bem do nosso potencial para o bem e para o mal. Comentário do Shaul. Acho que o maior desafio é encontrar uma maneira de se fazer isso, né, de combater a assimilação, pois cada dia que passa as pessoas estão se isolando dentro de seus mundos e suas casas. Então, como se abre um diálogo com pessoas assim? Perfeita pergunta. Cada dia que passa está mais difícil. Concordo 1000%. E a gente já enfrenta consequências das consequências, da minha opinião, negativas disso tudo. Ainda assim, a gente tem que buscar fazer um trabalho sempre positivo. Positivo. Então, uma forma... Você vai conversar com um judeu assimilado, você vai perceber que um dos motivos, ou um dos elementos que alimenta a sua assimilação é a aversão que ele tem ao fanatismo.
Então, se ele vê que você é uma pessoa religiosa, conectada, envolvida, mas não é fanático, quebrou ali o primeiro preconceito, primeiro tabu. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 19 anos, eu estudei em Israel uma temporada na Yeshiva e fui passar Hanukkah na casa de uma família próxima. E na minha ingenuidade, a família era bem distante, assim, não praticante nem nada, afastada. Na minha ingenuidade, eu perguntei para eles, ué, mas vocês não vão acender a Hanukkah? Onde fica a Hanukkah nessa casa? E eles falaram, Hanukkah? Tipo, você tá perguntando se a gente vai fazer isso aí? Não sei nem quando foi a última vez que eu acendi a Hanukkah, imagina. Só que ali tinha uma criança pequena e falou, ai, velhinhas, Hanukkah, velhinhas, não sei o que, lá, tanto fez que acenderam a Hanukkah e acabaram até se emocionando. Não sei se mudou alguma coisa na vida deles de fato, mas naquele momento ajudou. E a gente trabalha com esses elementos. Cada elemento melhora a nossa conexão com o judaísmo, com a Torá, com os seus ensinamentos e com a nossa espiritualidade, como a gente vem falando desde que começou esses estudos. Então, a forma de trazê-los de volta ou de combater esse afastamento, essa assimilação, é principalmente através de atos positivos, inspiradores. É lembrar que Kedushá, a santidade, pode também ser explicada de uma maneira lógica como aquilo que inspira. Você santificar o nome de Deus significa o quê? Você ficar enaltecendo ele para ele ficar feliz? Ele não precisa ficar feliz pelo enaltecimento. Ele não precisa de enaltecimento. A gente enaltece ele como referência maior que representa para nós mesmos. Então a importância de enaltecê-lo é que o referencial esteja ainda mais claro para nós. A gente consiga assim viver e transmitir esse modelo, essa inspiração através dos nossos atos. Olha aí, perfeito. Isso que o Jean está falando, na realidade também traduz o nível mais alto de tzedakah que a gente pode fazer, que é fazer algo de bom para uma pessoa sem que ela saiba. E ver que tudo deu certo mais ainda, sem precisar falar que fez ou faz. Isso é maravilhoso. Esse sentimento é de um prazer imensurável, que vale qualquer custo, que não nos traga um prejuízo, que não nos traga no sentido de que nos faça vir a faltar. Mas se for um prejuízo, entre aspas, do que nós podemos deixar de ganhar para fazer, com certeza a gente está ganhando muito, muito mais do que isso.